crianças, graça e paz. Nós estamos aqui para passarmos um tempinho juntos, por mais que de forma diferente do habitual, distantes fisicamente, mas nós queremos aqui ter um tempo junto com vocês. Queremos lembrar vocês que nós estamos com saudade, que acreditamos que Deus está no controle de tudo e que em breve nós estaremos juntos novamente. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar, falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Senhor, fica conosco neste momento, que nós venhamos aprender mais de ti, mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, crianças. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, e nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Peça para o papai, para a mamãe, abrir a Bíblia de vocês. Amém? Vamos ler. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no e não lhe conseguiam falar pacificamente. Amém. Amém. Queremos fazer uma pergunta para vocês. Alguém já sentiu raiva, ciúme ou inveja de um coleguinha, de um amiguinho que tenha um brinquedo melhor, uma bicicleta mais bonita, mora numa casa mais bonita? Alguém já passou por uma situação dessa? Ou até mesmo no momento que você sentiu, ou você percebeu que a vovó, o vovô, o titio, o papai ou a mamãe gostava mais daquele seu irmãozinho, daquele seu priminho? Então, se você passou por uma situação dessa, sentiu raiva dessa pessoa por esses motivos, essa raiva ela pode ser chamada de inveja ou ciúme. Na história de hoje, o que nós lemos na Bíblia vai falar sobre uma família que tinha muitas pessoas invejosas, muitas pessoas ciumentas, e por conta disso houve um problema sério nessa família aí. A Bíblia nos conta, a nossa história de hoje, fala sobre um homem chamado Jacó. Jacó, em determinado momento da história bíblica, Deus vai e muda o nome dele para Israel. Jacó, ele morava na terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para o seu pai, Isaque, e para o seu avô, Abraão. E aí, Jacó morava lá em Canaã, e a história nos fala que ele casou com 2 mulheres. Uma delas se chamava Lia, a outra esposa de Jacó chamava-se Raquel. Entretanto, a Bíblia fala que Jacó, filho de quem? De Isaque, neto de Abraão, que morava na terra de Canaã, amava mais Raquel. Então, Raquel era a mulher mais amada de Jacó. Naquela época, era permitido o homem casar com mais de uma mulher. E Raquel, sendo a mulher mais amada, deu 2 filhos para Jacó. Um deles se chamava José e o outro se chamava Benjamim. Aí, no momento que nós temos o nascimento de José, esse bebezinho aqui,
nós podemos entender ou ver pela história que Jacó ficou muito, mas muito feliz com o nascimento de José. Sabe por quê, crianças? Porque José era filho da mulher que Jacó mais amava. O nascimento de José trouxe alegria para Jacó. A Bíblia nos fala que Jacó amava mais José do que qualquer outro filho, então ele teve mais 11 filhos. E a Bíblia nos conta que José era o filho amado, era o filho predileto de Jacó. Essa situação de José, seu filho predileto de Jacó, fez com que os seus irmãos tivessem raiva de José. E essa raiva aí, esse ciúme, essa inveja, nós vamos entender que levou a um problema sério. Aí Jacó, passaram-se os anos, José cresceu, tornou-se uma criança, um adolescente, um jovem. E a história nos conta, na palavra de Deus, que José, ele ajudava os seus irmãos a apacentar as ovelhas de Jacó, seu pai. E sabe o que ele geralmente fazia quando ele estava lá no campo, ajudando os seus irmãos a apacentar as ovelhas? Tudo de feio, tudo de ruim, tudo que os irmãos faziam de errado, José corria e ia contar para Jacó. Olhem só, Jacó tinha José como filho mais amado. Isso já causava um problema, porque os irmãos de José tinham raiva dele, Sempre pensavam, papai sempre gosta mais de José. E essa situação de José estar no campo com seus irmãos e todo o tempo que ele via algo errado, ele vinha e contava para o seu pai, causava mais raiva ainda aos seus irmãos. Então, seus irmãos ficavam com mais raiva, ficavam mais furiosos. Em determinado dia, Jacó resolve dar um presente para José. Ele chega com José e entrega uma capa, uma túnica. A Bíblia nos fala que essa túnica tinha mangas compridas, ela era comprida e também colorida, de diversas cores. Gente, no momento que os irmãos de José viram ele ganhando esse presente, eles ficaram com mais raiva ainda. Então eles já tinham raiva, porque sempre Jacó tinha José como filho mais amado. Eles tinham raiva porque José, tudo de errado que os irmãos faziam ali enquanto estavam apacentando as ovelhas, José corria e contava para os seus pais. Então José aqui, se nós colocarmos no tempo atual, ele era um fofoqueiro. E eles ficaram com mais raiva ainda quando eles viram que José havia ganho um presente do seu pai, uma túnica, uma capa colorida. Muito bem, crianças. Então, nós vimos aqui, quando a Lília falando, sobre a inveja, sobre o ciúme que os irmãos de José tinham para com ele. E este ciúme e esta raiva se transformou em ódio. Em Tiago 3,16, não precisa abrir a Bíblia, ouçam só o que diz. Diz assim: onde há inveja e sentimento faccioso, sentimento de divisão, de briga, não há também confusão e toda espécie de coisas ruins. Foi então que aconteceu na família de José. José, além de ser o filho predileto, além de ter ganho uma túnica bonita, e isso causou mais raiva, mais ódio para os seus irmãos, um dia ele teve um sonho. E ele chegou então para os seus irmãos e foi contar o sonho. Ele disse o seguinte: olha, eu sonhei que nós estávamos no campo, amarrando os nossos feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou em pé, e vocês, os feixes todos de vocês me rodearam e se inclinaram perante mim. Os irmãos, com raiva, disseram: vem cá, José, você está pensando que nós vamos nos curvar diante de você? Passado um tempo,
José teve outro sonho e chega para o pai e para os irmãos e vai contar: olha, eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas todas se curvavam diante de mim. Isto fez com que o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme que os irmãos sentiam de José aumentasse mais ainda. Mas a Bíblia diz que Jacó ficou pensando, meditando no sonho que o seu filho teve. Bem, nós já vimos que José trabalhava com seus irmãos no campo, pastoreando o rebanho do seu pai. Um dia, os irmãos foram levar o rebanho para pastorear ou para pastar num campo perto de Siquém. E como eles estavam demorando muito, o pai de José, que era Jacó, chegou para José e disse: José, eu quero que você vá ver os seus irmãos para ver como que eles estão. José, como era um menino obediente, na mesma hora atendeu o pedido do pai. E José foi atrás dos seus irmãos. Os seus irmãos estavam sentados, descansando à beira de um poço. E de repente, um deles diz: gente, olhem ali, quem vem é o sonhador. Outro então disse: vamos matá-lo? Vejam bem, crianças, o que a inveja causou. A inveja causou um sentimento já para assassinato, um pecado maior ainda. E nós vamos matá-lo, disseram os seus irmãos, e vamos então jogar o corpo dele neste poço e dizer para o nosso pai que ele foi atacado por um animal. Mas Rúben, que era o irmão mais velho, disse: não, nós não vamos matar José. O que é que a gente pode fazer? A gente pode jogar José dentro do poço. Então eles tiraram a capa de José e jogaram José dentro do poço, e a Bíblia diz que eles se sentaram e foram comer pão. De repente, os seus irmãos que estavam comendo, e José lá dentro do poço, talvez triste, machucado porque caiu dentro do poço, de repente, alguns deles dizem: olha, quem vem ali? Era uma caravana de camelos. Esses camelos vinham com os comerciantes que iam para o Egito vender os seus produtos. E aí eles tiveram uma ideia: gente, vamos vender. A gente vende José e ainda ganha dinheiro. Então chegou um dos comerciantes e eles ofereceram José. José, que era um rapaz forte, um rapaz saudável, foi então comprado pelos comerciantes pelo preço de 20 ciclos de prata. Nós podemos então, crianças, ver que o pecado da inveja levou para um pecado maior, onde os irmãos venderam o próprio irmão para o Egito. Rúben, que era o irmão mais velho, que no momento não estava lá com os outros irmãos, por isso ele não pôde livrar José, voltou para o poço a fim de tirar José. E quando ele chegou lá, o que ele viu? O poço estava vazio. E olha só o que os irmãos de José fizeram. Pegaram a túnica de José, mataram um animal e melaram aquela túnica no sangue do animal e chegaram em casa e disseram para o pai Jacó que José tinha sido atacado por um animal e tinha sido morto. Crianças, o que nós podemos aprender com essa história? Nós vimos que a inveja é um pecado. Nós já aprendemos que pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. E a inveja que os irmãos tinham de José, a raiva, o ódio, fizeram com que eles cometessem um pecado maior. José foi vendido para o Egito. Mas olha, crianças,
Deus tinha um propósito na vida de José. E Deus estava cuidando de José, mesmo sem José saber. Porque Deus cuida de nós. E Deus tem um propósito na nossa vida. Basta tão somente nós crermos que Jesus é o nosso Salvador. E que Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Portanto, se você tem inveja, tem raiva de alguém, porque alguém é melhor do que você, peça perdão a Deus. E peça que Deus lhe ensine a amar o seu irmão. Amém. Amém. Na história de hoje, nós aprendemos que o sentimento de inveja, ciúme, raiva, ódio, não pode fazer parte das nossas vidas. Nós que temos Jesus como nosso Salvador, não temos esse sentimento presente nas nossas vidas. Amém? Crianças, nós queremos falar um pouquinho, ou melhor, dar algumas dicas para durante a semana. Olhem só, nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo atípico, um tempo onde nós estamos em casa. Então, procurem ter esse tempo para ler bons livros, assistir filmes e histórias que nos ensinem algo de bom. Procurem ajudar com quem você está em casa, seu papai, sua mamãe, sua vovó, seu titio, os seus primos, com quem você está convivendo dentro de casa. E procurem também a ler a palavra de Deus. Esse tempo nós podemos ver que é um tempo que nós podemos nos aproximar de Deus. E uma das formas de nós nos aproximarmos de Deus, nós aprendemos que é lendo a Bíblia. Se você não sabe ler, peça para o seu responsável ler com você. E outro ponto é a oração. Nós já sabemos que a oração é falar com Deus. Independente do local onde você esteja, você pode falar com Deus a qualquer momento. A qualquer momento, Ele está pronto para nos ouvir. E Ele tem um interesse muito grande em nós estarmos todo o tempo conectados com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe. No nosso próximo encontro, nós vamos entender o que aconteceu com José. Nós só podemos afirmar para vocês que, independente do que José tenha passado, ele tenha sido vendido como escravo, o plano de Deus para a vida dele foi cumprido. Assim nós cremos que para cada um de nós, o plano de Deus vai ser cumprido. Amém? Amém. Até a próxima e que Deus nos abençoe. Oi, meu nome é Eduarda e quero cantar uma canção para vocês em nome do Ação Kids. Cremos que tudo isso vai passar. Vamos louvar juntos?